Você tem dúvidas se a venda de livros feitas por empresas optantes pelo Simples Nacional possui algum benefício tributário em relação a PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social? Então fica nesse vídeo que a ITC explica. O artigo 150 da Constituição Federal acaba determinando que fica vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a instituição de impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então, um contribuinte analisando esse dispositivo legal de forma totalmente isolada, ele pode ficar na dúvida se ele teria algum tipo de benefício tributário em relação à venda desse tipo de mercadoria. Para isso, a gente tem que analisar a legislação como um todo. Então, o nosso Código Tributário Nacional, ele acaba fazendo a divisão dos tributos em três espécies. Nós temos os impostos, as taxas e as contribuições. Como a legislação ali, a Constituição Federal, ela prevê essa imunidade tributária somente para os impostos, aqui a gente não consegue estender essa imunidade constitucional para PIS, COFINS e contribuição social, porque são contribuições. Além desse dispositivo legal da Constituição, nós também temos a Lei 10.865 de 2004. Essa lei ela prevê a redução de PIS e COFINS na venda de livros aqui dentro do mercado interno. Mas só que para a empresa do Simples Nacional se utilizar de qualquer benefício tributário, ela tem que analisar o que determina a lei complementar que rege o Simples Nacional. Então, analisando ali a lei complementar 123 de 2006, é determinado, em seu artigo 24, que fica vedado às empresas optantes pelo Simples Nacional a utilização de qualquer benefício tributário que altere a base de cálculo, as alíquotas, os percentuais ou qualquer fator que altere os impostos e as contribuições calculados na forma do Simples Nacional, exceto as situações que são trazidas pela própria legislação, pela própria lei complementar ali do Simples Nacional. Então, como a lei complementar ela acaba não trazendo, essa disposição da redução alíquota zero na venda de livros para as empresas do Simples Nacional, elas não conseguem se utilizar desse benefício tributário. Então, aqui a gente consegue já determinar que a venda de livros, feitas por empresas optantes do Simples Nacional, vai haver a incidência de PIS, COFINS e contribuição social. No resto, agora, analisar a questão do imposto de renda. A Constituição, quando ela fala dessa imunidade constitucional, ela fala de forma objetiva ao tipo de produto, bem ou mercadoria, que no caso seria livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Sendo assim, como é uma imunidade constitucional objetiva a esse tipo de mercadoria, a gente não consegue fazer a extensão desse benefício constitucional, ao lucro ou ao faturamento auferido pelas pessoas jurídicas que têm como objeto social a comercialização ou a industrialização desse tipo de mercadoria. Sendo assim, como o imposto de renda ele é um imposto que incide sobre o lucro ou o faturamento das pessoas jurídicas, aqui não há o que se falar em imunidade tributária. Logo, para as empresas ali optantes pelo Simples Nacional, vai haver a tributação normalmente de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, na forma do anexo e da faixa em que a mesma estiver classificada. Gostou do vídeo? Dê like e nos siga nas redes sociais para mais conteúdos.